Olá, eu sou a Lívia e essa é a sexta aula de língua portuguesa das escolas literárias. Como são muitas escolas literárias, eu não vou especificar nenhuma, mas nessa aula vou explicar basicamente o que é literatura e também vou explicar um pouco sobre como também as escolas europeias elas se transformaram depois nas escolas brasileiras, na literatura brasileira. Para começar, então, eu fiz uma linha do tempo de todas as escolas literárias e é aqui no quinhentismo que a literatura brasileira começa a surgir. Antes disso, nós tínhamos apenas literaturas europeias, né? Porque nós fomos colonizados ali pela Europa, pelos portugueses. Então, a gente ainda não tinha história antes de 1500, porque o Brasil ainda não teria sido descoberto, né? Então, só que a Europa ela já tinha histórias antes de 1500, que era, no caso, a escola literária do humanismo e a escola literária do trovadorismo, que também aparece em uma das questões que a gente viu. Então, a literatura ela vai estar relacionada ao período histórico e também vai acompanhar o desenvolvimento histórico. Então, ela vai acompanhar as filosofias das pessoas que moravam naquela época, ela vai acompanhar o que as pessoas pensam. Então, as escolas literárias elas são quase como um jeito da gente entender mais ou menos como que as pessoas pensavam naquela época. A gente vai ter o trovadorismo, o humanismo, que era como os europeus pensavam de 1189 a 1527. No quinhentismo, a gente começa a literatura brasileira de 1500 a 1600 e depois começa completamente a literatura brasileira, né? Então a gente vai ter o classicismo, o barroco também muito expressado nas aulas de arte, o arcadismo, o realismo, o romantismo. Então tem inúmeras escolas literárias e todas elas significam, todas elas representam o pensamento do homem num determinado período da história que ele está vivendo. Então, quando mudar o período histórico, quando mudar o pensamento, vai mudar a maneira de se expressar do homem. E também, portanto, também vai mudar a forma de escrever, a forma de literatura. E com isso vai mudar a escola literária. Então, o trovadorismo, ele pensa de uma forma, quando as pessoas da Europa começarem a pensar de uma forma diferente, é que surge o humanismo. E quando as pessoas do humanismo começaram a pensar, quando as pessoas da Europa começaram a pensar de uma maneira diferente e colonizaram o Brasil, vai surgir o quinhentismo e daí para frente vai ser literatura brasileira de fato. Então, as escolas literárias, elas são diferentes representações do pensamento humano e vão ter vários tipos de arte nessas escolas literárias. Então, vai ter escrita, pintura, música, artes plásticas. Não vai ter apenas um estilo, não vai ser apenas o tipo de texto que eles escreviam naquela época. Vai ter muitas mais coisas aprofundadas. Vai ter as pinturas que eles faziam, as características das pinturas que eles faziam, as músicas sobre o que eles escreviam e tudo mais. Então, isso foi as escolas literárias. Tem várias e não vai dar para explicar todas em apenas um vídeo, porque praticamente todas elas têm que ser explicadas em um vídeo. Então, seria um vídeo para trovadorismo, outro vídeo para humanismo, e ficaria muito grande. Talvez futuramente a gente possa pensar em uma alternativa para contornar isso, mas as características elas não vão ser apenas o suficiente. E eu optei aqui por apresentar, então, a linha do tempo das escolas literárias. Obrigada por assistir essa aula, espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê na última aula.